Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Laura, eu sou do Brasil, sou de Porto Alegre, moro em Berlim, estudei medicina e hoje estou fazendo a residência aqui, residência médica. E hoje eu vim falar pra vocês algumas diferenças da residência do Brasil com a residência daqui, mas no sentido assim de diferenças práticas do dia a dia, tá? Do que a gente faz, o que não faz. E, enfim, eu não fiz residência no Brasil, tá? Mas como eu estudei medicina no Brasil, eu fiz estágio no Brasil, internato eu fiz no Brasil, eu via muito de como era a rotina dos residentes, né? A gente acaba acompanhando. E também os meus amigos fizeram residência no Brasil, enfim. E agora eu tô fazendo residência aqui e eu pude perceber muitas diferenças, assim, de como as coisas são feitas, e que a gente às vezes nem pensa que poderia ser feito diferente e a gente acaba aprendendo coisas novas, né? Então, a primeira coisa é que aqui quem tira sangue dos pacientes muitas vezes é o médico, tá? Na verdade, os estudantes de medicina aprendem na faculdade como se tira sangue, assim, tarefa do médico, tá? Saber tirar sangue. Que eu sei que no Brasil, na maioria das vezes, a gente nem aprende como faz isso, porque simplesmente é tarefa da enfermagem. E aqui, muitos enfermeiros sabem fazer, mas não é a tarefa deles em si, assim. Então, a gente precisa saber fazer, e pode ser que muitas vezes por questões práticas isso acabe ficando pra eles, tá? Mas mais porque daí é como foi organizado assim, mas o médico tem que saber fazer. E muitas vezes vai ser sim função do médico fazer, tá? Além disso, no momento que o paciente, por exemplo, no ambulatório, tá? Numa consulta médica, no momento que o paciente vai pra consulta, o médico tira sangue lá. Assim, não é aquela coisa que acontece no Brasil de aí o médico faz a requisição para os exames e aí tu vai lá, marca um horário, ou vai lá no laboratório, faz o exame, depois volta com os resultados dos exames para o médico, e aí ele... Não é assim que funciona aqui. Aqui tu vai no médico e aí depois da consulta, muitas vezes, tu já tira sangue, ou durante a consulta tira sangue, e aí depois, claro, não fica pronto na hora, daí depois o médico vai olhar, tá? Isso é uma diferença na dinâmica de como as coisas funcionam. Terceira coisa é que aqui quem faz ultrassom, ultrassonografia, né? Porque no Brasil é função dos radiologistas isso, né? Fazer ultrassonografia. E aqui não é função dos radiologistas, mas sim de cada especialidade em si, tá? Então, por exemplo, o cardiologista faz ecocardio, muitas vezes o médico geral, né, que é o que faz medicina geral, não é um médico que se formou, mas sim ele fez uma residência de medicina geral. Ele faz muitas vezes, por exemplo, ultrassom de carótidas, o endocrinologista faz ultrassom de tireoide e assim por diante, tá? É meio que como se fosse uma extensão do exame físico, tá? Porque assim, na verdade, tu também não marca horário pra fazer isso. Tu vai na consulta e aí, por exemplo, no caso de tireoide, ele vai lá e faz a ultrassom de tireoide como se fosse a extensão do exame físico, assim, sabe? E isso é bem... Eu acho que acaba fazendo com que as coisas andem mais rápido, tá? Porque aí a pessoa não precisa ir lá, sabe? É a mesma questão do exame de sangue, né? As coisas acabam evoluindo mais rápido. Quarta é a questão de que se tu tá... Eu tô falando isso como residente, tá? Se tu tá doente, tu não precisa de atestado médico se tu vai ficar em casa por 3 dias. Se tu vai ficar até 3 dias em casa, tu não precisa de nada. Tu simplesmente liga, avisa, estou doente, não vou ir por 3 dias. Se for mais que 3 dias, tu precisa de atestado,
tanto por ser um médico e pegar atestado. Claro que não pode ser o seu atestado, né? Ok. Ok, ficando nessa parte de doença e faltar ao trabalho, eu acho que aqui, comparado com o Brasil, eu não sei, parece que no Brasil as pessoas, ninguém pode ficar doente, ninguém pode faltar ao trabalho. E aqui parece que as pessoas têm esse direito, sabe? Eu não sei, talvez seja porque no Brasil é muito mais, assim, a estrutura da residência é muito mais compacta, no sentido que tem muito menos médicos por volume de trabalho, e aí os médicos acabam tendo que, os residentes acabam tendo que, assim, se um falta, faz uma diferença gigantesca, sabe? Tipo, tu vai deixar tudo na mão dos teus outros colegas e é meio falta de coleguismo, assim. Aqui, claro que também é assim, né? O trabalho tem que ser feito por alguém e vai ter que ser feito por teus colegas. Mas, por outro lado, eu acho que é menos compacto, assim, essa coisa de volume de trabalho por pessoa. É um pouco mais flexibilizável. E é claro que se for numa área muito, assim, aí eles vão ter que remanejar algumas pessoas. E eles fazem isso, tá? Às vezes, em momentos críticos, assim, que não sei quem tá doente, não, eles remanejam as pessoas de um dia pro outro, assim. Tá? Então, é uma coisa que acontece com uma certa frequência, que as pessoas terem que faltarem. E também, assim, saírem de licença de maternidade, ficarem 1 ano afastados. Assim, residência no Brasil, nossa, isso quase nunca acontece, né? Aqui acontece, assim, ó, muito frequente. As pessoas saírem de licença de maternidade, paternidade também. Então, e também, me lembrei agora também, por exemplo, daí tu sai de licença maternidade, a mãe lá saiu, ficou 1 ano afastada, e aí volta e pega um contrato não de 100% do tempo, mas de 80, de 70, de 50. E aí faz bem menos. E, enfim, são essas coisas que parece que tipo, as pessoas podem ser humanos, mais ou menos, sabe? Porque no Brasil meio que tu tem que ser um super-herói, assim, durante a residência e nunca ficar doente e nem nada disso, né? Ok. Próximo, número 6, é contato com os médicos de família, tá? A gente como especialista, tá? A gente tem muito mais contato com os médicos de família, esses médicos gerais dos pacientes, tá? Por quê? Porque muitas vezes os pacientes vêm para nós, muitas vezes eles trazem assim a história deles, um documento dizendo do que eles têm e tal. Mas muitas vezes não. Muitas vezes eles não sabem também as medicações que eles tomam, enfim. Não sabem exatamente o nome das doenças que eles têm. E aí o que a gente faz? A gente liga para os médicos deles, tá? E isso acontece assim com uma frequência muito, muito grande. A gente pega o número do médico, o nome do médico, anota e aí depois liga para eles. E os médicos já estão super acostumados com isso e nos passam as informações dos pacientes, sim, sem problema algum. E isso é prática comum aqui, tá? E isso nos leva para o próximo ponto, que é o número 7, que é como que eles nos passam essas informações. Porque eles têm tudo documentado e aí o que eles fazem? Eles nos... até aconteceu isso esses dias comigo, que daí eu perguntei se ele podia me mandar e ele falou assim, claro, qual que era o número de fax para eu mandar, para ele me mandar. Daí eu, tá, tu não pode mandar por e-mail? Daí, não posso, não sou autorizada a fazer isso. Então, assim, não se manda essas coisas por e-mail, tá? Acho engraçado isso, porque eles... Na minha opinião, eles não confiam muito na tecnologia aqui, tá? Isso é uma coisa da população em geral, assim. Claro que existem exceções, mas acho que no geral as pessoas não gostam de confiar na tecnologia e porque elas acham que existe a chance de ser hackeado e essas informações vazarem. E no fax isso não vai acontecer. Então essa pessoa daí pegou e me mandou um fax e ok, a informação chegou a mim de qualquer forma, mas enfim, foi uma coisa que eu achei bastante interessante, assim.
E, ok, número 8. Na verdade, isso eu não sei como é que funciona em outros hospitais no Brasil. Talvez tenha no Brasil também, mas nos hospitais que eu tive contato, e na época que eu tive, já faz alguns anos agora, não existia isso. Pode ser que agora exista, não sei. Mas são telefones portáteis para os residentes, para os médicos, na verdade, para todo mundo. Para todas as pessoas que trabalham lá, são tipo telefones portáteis, não é celular, é um telefone sem fio, onde as pessoas, cada um tem um seu e aí a gente se liga toda hora, tipo, exatamente toda a hora. A gente não sai pra procurar ninguém nunca, assim. E a gente muitas vezes passa casos assim rapidinho por telefone, com esse telefone, e às vezes, tipo assim, a pessoa tá 2 salas de mim e a gente telefona, não fica indo de um lado pro outro. Mas claro, pode ser que em outros lugares seja diferente, não sei. Ok. Número 9. A gente sempre escreve carta, Artsbrief, que a gente chama, que é a documentação do que foi feito, tá? No Brasil a gente sempre faz isso, claro, eu tô falando da minha experiência no Brasil, pode ser que existem lugares diferentes. Mas no hospital, a gente, quando a pessoa recebe alta, aí ela recebe uma carta com tudo que aconteceu no hospital, tá? Aqui não é só quando a pessoa fica internada, é praticamente sempre que a pessoa vai no médico. O médico escreve uma carta com tudo que foi anamnese, exame físico, laboratoriais, conduta, enfim, tudo que se passou. E aí, enfim, no nosso caso, é mandado uma cópia para o paciente e uma cópia para o médico geral do paciente. Então, se o paciente daí vai para o médico geral dele de novo, o médico já viu ali o que tá acontecendo, o que aconteceu com ele, o que se passou lá no especialista, tá? Para nós isso significa bastante trabalho, porque assim, terminou o ambulatório, não significa ir para casa, significa escrever todas essas cartas, porque a gente não consegue escrever essas cartas durante a consulta, né? Tipo, são cartas detalhadas e tal. E aí a gente tem que fazer tudo isso depois do horário de ambulatório. Então, é uma forma bem diferente de comunicação, assim, entre os médicos em si, entre médico e paciente, mas é interessante, assim. O próximo ponto é relacionado a essas cartas, e porque eles confiam muito no correio aqui, né? A gente manda, de fato, essas cartas por correio, tá? É uma carta que a pessoa recebe em casa e o médico recebe em casa. E, por exemplo, o paciente vem, faz laboratorial e tal, faz consulta, tira sangue dele, e aí a gente acaba ligando pra ele depois pra, às vezes, falar o resultado de um exame que veio alterado. Então essa comunicação por telefone também é muito forte, sabe? Às vezes a gente não escreve a carta logo que o paciente foi embora, sabe? A gente acaba esperando o resultado do exame X, do exame Y, sei lá, exame radiológico, exame de imagem, enfim. Daí a gente espera tudo isso se completar, aí escreve a nossa conduta. Se a conduta depende também do paciente, que muitas vezes é o caso, a gente liga para o paciente, diz, ó, isso, aquilo, esses são os resultados. E aí decide a conduta com o paciente por telefone, e aí só depois que acaba de escrever a carta, e aí manda a carta. Então tudo isso é um processo bastante comprido, assim, e a gente acaba ficando ligado com esses pacientes por mais tempo, assim. Não é aquela coisa que o paciente saiu da nossa porta e acabou a consulta, só a próxima vez que ele vier de novo. Não, tu fica assim, acho isso tanto diferente. Também, às vezes, daí a conduta no laboratorial ou no exame de imagem veio algo que tu não estava esperando, e aí a conduta é uma medicação, e aí tu faz a prescrição e manda na carta, junto com a carta, por correio, a prescrição para medicação, sabe? Então o correio aqui é uma coisa muito forte, sabe? Que de fato funciona, as pessoas recebem no mesmo dia as cartas, na maioria das vezes, tá? Próximo ponto é a flexibilidade com relação a férias, tá?
A residência é um trabalho normal aqui, as pessoas podem, assim, sugerir quando que vão querer ter férias. E não se tira férias, assim, em uma vez só. Tu tira férias, meio que tu divide como que tu quiser, tá? Um ano antes tu tem que dizer quais são os períodos que tu vai tirar férias e tal. São 30 dias úteis por ano e tu pode mais ou menos escolher. E eles tentam, né? Claro que existem imprevistos, existem, né, coisas que acabam mudando e às vezes isso acaba mudando. Mas, assim, no geral, não é que nem no Brasil que daí, sei lá, às vezes é por sorteio que daí tu acaba pegando um mês inteiro de férias em uma vez só, num mês que tu nem queria tirar férias, sabe? Então aqui isso é diferente. E a última diferença por hoje é que não existem nenhum tipo de, assim, seminários, aulas que os professores ou os contratados, ou enfim, os especialistas vão dar para os residentes, assim. Os residentes são muito mais, digamos, autônomos e muito mais, assim, é esperado que eles aprendam por conta própria. É isso. Ninguém vai pegar e dizer, ó, leiam isso, aquilo, ou seminário sobre X, tu vai apresentar sobre isso, ou não tem seminários, não tem aulas, não tem nada disso, assim, e até hoje nunca vi. Não sei, pode ser que exista, mas eu nunca vi, tá? E é esperado que tu vá pra casa e tu aprenda por ti próprio, tá? Ou faça, enfim, vá atrás por conta própria. E claro que as pessoas estão lá pra te ajudar, tu pode perguntar e tal, mas é responsabilidade tua ir atrás disso, tá? Então eu falei as 12 diferenças que achei bastante importantes, bastante diferentes da residência no Brasil e espero que talvez fique um pouco mais claro para as pessoas que têm dúvida de fazer residência aqui ou não, ou enfim, as pessoas que vão fazer residência aqui talvez já vão saber antes, de antemão, como que as coisas funcionam um pouquinho. Então tá, tchau, tchau, até a próxima!